Sua Bíblia comigo, em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. E nós vamos ler na mensagem, na versão NVI, do verso 1 ao verso 5. 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Vamos até aí. Me intriga nessa história que nós já conhecemos a atitude dessa menina, que a Bíblia não cita sequer o nome. Ela havia sido vítima. A Síria ataca Israel e ela é levada como escrava. Ela é arrancada do seu povo, arrancada da sua terra. O texto não descreve, mas houve uma batalha. O que está dizendo aqui é que a Síria atacou Israel. Então, quer dizer, houve uma batalha. Então, a gente não sabe se essa menina no processo, se ela perdeu pai, se ela perdeu mãe, se ela perdeu um ente querido. Mas o fato é que ela sofreu uma violência muito grande. E ela foi arrancada, então, da sua terra, do meio da sua parentela. E Deus sabe a que custo. O que ela deixou, o que ela viu. Qual foi a última visão que ela teve da sua casa, do seu povo, da sua parentela? E foi levada cativa para a Síria. E foi servir a mulher do comandante, Naamã. Essa menina estava escrava, foi levada contra a vontade, estava num ambiente inóspito, um ambiente diferente do seu. Ela estava prisioneira. Diga comigo, prisioneira. No entanto, o que me surpreende nessa menina é que ela não se deixou aprisionar. Ela estava prisioneira, mas era livre. Vocês conseguem ver isso? Porque eu fico pensando, gente, se a gente é levado contra a nossa vontade para trabalhar de graça, na casa de quem a gente não conhece, na casa de quem a gente não escolheu, olhando para trás e vendo a violência que a nossa casa sofreu por aquele mesmo comandante. Porque o exército atacou debaixo do comando de Naamã. Aquele mesmo comandante invade a minha casa, não sei que mal que fez a minha parentela, e me arranca de casa, e me leva cativa. Sei lá quantos vizinhos morreram, quantas pessoas que eu conheço que morreram. Me levam para servir no lugar contra a minha vontade. E, no entanto, essa menina, cheia do Espírito de Deus, porque só o Espírito do próprio Deus pode arrancar a vingança de dentro de uma pessoa. Eu fico pensando, se era eu que estivesse ali, gente, eu ia estar pensando no jeito de colocar veneno aos pouquinhos na comida dele. Talvez hoje não, porque o Senhor vai trabalhando comigo através da sua palavra. Mas no natural, a Helena seco, era isso que eu ia pensar. Eu ia querer vingança, não é isso que a gente quer? A gente quer vingança. Mas quando nós sentamos à mesa, lembra da primeira palavra? Sentamos à mesa da comunhão. Nós começamos a ter um relacionamento com Deus. Ele então começa a partilhar de quem Ele é conosco. E Ele começa a nos envolver com seu amor, a nos curar com seu amor, ali no tete-a-tete, no relacionamento. Então você começa a amar a Deus,
a responder, a corresponder a esse amor. Por isso que a Bíblia diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando recebemos o amor de Deus, nós então começamos a corresponder a esse amor. E a gente aprendeu ontem que amar a Deus não é apenas cantar canções de amor, mas obedecer. Você quer agradar a quem você ama. Você dá ouvidos a quem você ama. Você cumpre aquilo que quem ama determinou para você. Não é pesado, porque você ama obedecendo. Não é isso? E quando você ama obedecendo, você conhece. Você ama obedecendo, você então experimenta liberdade. Por isso que nós dizemos toda hora, nós somos livres. Somos feitos livres. Agora, é tão interessante que a gente é livre, mas é escravo. Voluntariamente escravo. Sabe por quê, gente? Porque quem ama não é livre. Vocês entenderam isso? Não tem como. Vamos ilustrar com aquilo que a gente conhece. Eu me casei com o João. Eu disse sim para o João. Então, a partir do momento que eu disse sim para o João, eu disse não para todos os outros homens. Então, eu vou ter uma linha de conduta que vai honrar a minha decisão de me conectar ao João por amor. Então, eu amo, eu não vou trair o João, porque senão isso fere o coração do João. Vocês entendem? Então, eu estou presa voluntariamente ao João. Eu sou dele voluntariamente. E é que as pessoas hoje não entendem. Elas acham que é possível ter um relacionamento aberto. Não é um relacionamento, é um usando o outro. É um se utilizando do outro. Então, enquanto você me interessa, eu te uso. Enquanto você é bonita, você é jovem, você é forte, você ganha muito dinheiro, eu te uso. Quando você não servir mais, eu te descarto. Essa é a dinâmica dos relacionamentos aí fora. E, infelizmente, muitas vezes, de pessoas que ainda não conheceram o amor de Deus dentro da própria igreja. Essa é a dinâmica. Eu estou com você pelo meu interesse. Eu estou com você enquanto você me serve. Agora, a dinâmica do amor de Deus não é essa. Do amor verdadeiro não é essa. Ontem nós falamos aqui também que o amor não é o sentimento. Amor é a decisão de fazer ao outro exatamente o que você gostaria que o outro fizesse com você. E esse amor maduro, esse amor consciente, esse amor que é uma firme decisão, você finca o pé nele e você então voluntariamente se prende a esse amor, se prende a esse relacionamento. Não tem esse negócio de autossuficiência. E da mesma maneira, quando nós amamos a Deus, eu gosto muito da música do André Valadão, lá do início, dos primeiros CDs que ele gravou, ele diz: hoje sei por que nasci, a razão do meu existir é maior do que eu mesmo, é divino, não tem fim. Fui comprado pelo preço mais caro desse mundo. A cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho. Eu amo essa frase. A cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho. E quando a gente olha para essa menina na casa de Naamã, a gente percebe isso. Ela estava numa situação difícil. Ela estava vivendo o que ela não planejou viver, mas ela estava livre. O coração dessa menina estava livre da amargura, livre do sentimento de vingança. E, gente, é entender o seu propósito. Por que eu estou vivendo essa circunstância? Porque Deus tem um propósito aqui. Sabe, gente, eu posso dizer uma coisa para vocês, desde que eu comecei a viver o meu deserto particular, eu não sou mais a mesma pessoa. Deus foi flexionando a Helena, sabe? Deus foi deixando a Helena maleável. E a Helena foi entendendo que a dor da outra é a minha dor. Eu tenho uma empatia muito maior hoje quando uma mãe chega para mim e vem dizer: meu filho está desviado dos caminhos do Senhor. A gente se abraça e chora junto. Antes, eu vou confessar para vocês, antes eu pensava assim: ô gente, mas o que será que aconteceu, hein? Será que não vacilou? Deus tem seus caminhos de aparar o nosso topete. Né?
Deus tem os seus caminhos. Então, se você está aí colocando-se no lugar do juiz, gente, mas por que acontece tanta luta na vida da irmã? Tem brecha. Gente, cuida da sua vida. Olha, eu aprendi com a minha luta. Cuida da sua vida. Porque cada um é que sabe por que está vivendo. Tem coisas que não são explicadas. Tem coisas que a gente não sabe. E eu comecei a ver pessoas que se dão pelos filhos, se dedicam aos filhos, oram pelos filhos, criaram os filhos. Ontem foi dito aqui no bate-papo. A Mônica também conhece várias pessoas, casamentos estruturados, casamentos felizes, famílias fortalecidas no Senhor e que experimentam vales. E às vezes é um filho desviado, às vezes é um filho nas drogas, mas às vezes também é uma doença. Às vezes é o luto, aquelas mortes assim que você não entende. Meu Deus, mas como que aconteceu isso? Que morte estúpida, que um jovem morrendo num acidente de carro. Meu Deus, por que essa família está passando por isso? A gente olha para a vida da Eishla, com a perda do filho dela. Meu Deus, por que a Eishla... Quer dizer, tem coisas, gente, que só a eternidade vai revelar. Não cabe a nós. Por isso que o Senhor falou, vocês não vão julgar ninguém. Porque eu conheço a história completa, vocês veem só parcialmente. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus tem outra perspectiva das coisas, mas a gente está sempre preocupado com a vida alheia, sempre preocupado com a vida do outro, preocupa com a sua vida. Sabe, a gente fala, dá um temor, quando a gente fala. Eu me lembro uma vez que eu e o João estávamos caminhando na Lagoa da Pampulha, isso já tem alguns anos, e a gente estava andando, e na nossa frente, posso contar, neném? Dos meninos com as cuecas de fora. É porque eu sou uma boca frouxa, né, gente? Eu conto tudo. Aí, os dois meninos andando na nossa frente, com as calças aqui, ó. Com as cueconas de fora, sabe como? E aí o João na caminhada. O João, marmota. O quê, meu bem? Esses dois meninos, vontade de ir lá e subir a calça deles, pôr um cinto neles. Aí eu falei assim, meu bem, fica calmo. Não calmo nada, que marmota. Estou lá querendo ver cueca desses meninos. Eu vi que o João ficou bem irritado. Eu pego e virei para ele e falei, meu bem, fica na sua, porque nós temos dois meninos em casa. Então, a síntese é essa. Cuida da sua vida, ora pelos seus, né? A gente fala assim, nossa, você viu fulana? Ficou grávida na igreja, menina de 14 anos. Nunca me enganou. Ainda bem que eu não tenho filha mulher, mas tem filho homem, que faz filho em mulher. Então, ó, vai por mim, eu já caminhei esse caminho, ó. Fecha a boquita. Porque a palavra de Deus é que diz, gente, nós comeremos do fruto das nossas palavras. A gente pensa na lei da semeadura quando a gente vê no gasofilácio, né? Pensa nela quando você abrir a boca. Hashtag fica a dica. Vamos voltar para a menina de escrava de Naamã. Gente, ela não só estava em paz, servindo ali na casa de Naamã, mas ela dá um bom conselho. Ela se levantou como resposta. A gente hoje fala muito em direitos, né? Reivindica os seus direitos, você tem os seus direitos. Nós somos a geração do direito, mas ninguém fala de deveres. Vocês já notaram que essa geração, principalmente os meninos aí de 25 anos para baixo, eles erguem os punhos e falam, meu direito. E os seus deveres? Ninguém te falou dos seus deveres? Porque nós temos direitos, mas temos deveres. E, gente, cá entre nós, o cristianismo nos convida a abrir mão dos nossos direitos, porque foi isso que Jesus fez. É doloroso, né? Não parece uma coisa abusiva? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ô, gente, já arrombaram a minha casa 2 vezes. Roubaram meu carro no ano passado. Foi nesse ano que roubaram nosso carro, meu bem? Foi no início do ano, roubaram nosso carro. Aí... nós falamos assim, amém. Nós estávamos na hora de trocar o carro já está com mais de 100 mil quilômetros rodados, está na hora de comprar o carro, está na hora de mudar o carro. Quando pensa que está na hora de mudar o carro, vamos começar a juntar um dinheiro para trocar o carro, o ladrão leva o carro. Eu falei, aleluia. O ladrão levou o carro.
Não machucou ninguém, não machucou ninguém. Quem sabe, hein? Agora com o dinheiro do seguro a gente compra um outro carro melhor, mas menos rodado. Quando o João mandou a chave para São Paulo, entrou com o seguro, mandou a chave, a polícia acha o carro. Amém, Jesus. Não vai ser dessa vez, né, Jesus? Não vai ser dessa vez. Mas achou o carro bom? Não, achou o carro cravejado de bala, sem as 4 rodas, até teia. E aí, aquela história de seguro. Devolve a chave, vai para a oficina, faz o orçamento, enrola. Ficamos 4 meses sem carro. E tem que pagar a franquia. Aí é aquela hora que você pensa assim, por quê? Não. Pensa por que não. Começa a glorificar. Oh Deus, obrigado, só tem um propósito. Eu não estou entendendo nada, eu não preciso de entender. Porque mais tem o Senhor para me dar do que o diabo para levar. Se o Senhor está permitindo isso, o Senhor tem uma função nisso aí, é para me esticar na paciência, é para me esticar na longanimidade. Ô, gente, não tem jeito. Para Deus produzir fruto em você, Ele vai provocar circunstâncias não confortáveis. Pensa na semente. Para ela virar uma árvore, olha o processo que ela passa. Ela tem que morrer. Se ela não morrer, não vai germinar. Pensa. E a gente não é diferente não, porque o mesmo Deus que criou a natureza, criou a gente. Jesus várias vezes ele ilustra o caráter de Deus pela natureza. Então ele fala, olha para os lírios do campo. Presta atenção nos lírios. Nem Salomão em toda a sua glória vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, não vai te vestir também? Olha para a ave do céu. Então, o Senhor vai chamando a nossa atenção nas parábolas que Ele conta. Então, quando a gente observa o processo natural das coisas, a gente começa também a se conhecer e a conhecer o caráter de Deus. Deus deixou a sua assinatura na criação. E a obra do artista manifesta quem ele é. Se o artista está cheio de orgulho, de raiva, de ira, isso vai se refletir na sua arte, na sua música, na sua pintura, na maneira que ele faz as roupas. Da mesma forma é Deus, quando a gente olha um pôr do sol colorido daquele jeito, que nunca se repete do mesmo jeito, você vê um Deus que sempre tem algo novo para te dar, sempre tem algo novo para fazer. É tão lindo a gente observar a natureza, e olhando a semente, a gente entende o processo. Pra gente, todo mundo que já quer nascer árvore frondosa, né? Carvalho de justiça. Né? Mas você vai ter que ser semente primeiro. Depois vem a muda. Aí a muda é transferida para outro lugar. E como mudanças são desconfortáveis. Aí Deus te planta em outra terra. Aí vem ali, aí você cresce. Quando você toma um pezinho, dá a primeira safra de fruto, você já fica se achando, estou dando fruto. Aí vem o jardineiro com o facão, poda. E é esse o processo, e é lindo. As estações vêm, e a gente vê que tem a época da primavera, tudo explode em cores, em fruta, a vida flui, tudo dá certo, é maravilhoso. Mas aí vem o outono, as folhas vão embora, e aí vem o inverno, a coisa fica ruim, aí depois melhora de novo, vem a primavera, e essas são as estações da nossa vida também. Então aguenta firme aí no outono e no inverno, que primavera e verão voltam. Isso é no casamento, nos relacionamentos com os filhos, na profissão, no ministério. São ciclos. E eles têm um propósito. E, gente, olha para a nossa natureza. Se a gente só colhe o tempo inteiro, a gente fica arrogante, soberbo, presunçoso e nos afastamos de Deus. Os dias que a gente menos ora são os dias que a gente está no topo do monte. É ou não é? Deus está me abençoando. Aí você pensa, nem que você não precisa de orar. Jesus ia orar, sim, mas você não precisa. A nossa natureza é assim. Agora, quando a coisa começa a apertar, aí você vai conhecer. Olha para Jó. Antes eu te conhecia, de ouvir falar. Jó era um homem fiel, Jó era um homem leal. Jó servia ao Senhor, Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos, caso eles viessem a pecar. Olha que homem dedicado, que homem entregue, que homem temente.
Mas mesmo assim, no final de toda a sua luta, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E essa menina aqui, de Naamã, ela estava forjada no mesmo espírito que conduziu Jó. Ela estava presa, mas estava livre. E ela então dá uma chave, ela entrega uma chave. Ela conta uma boa notícia, tem solução para a sua lepra. Vai no profeta que está em Samaria e você vai ser curado. Será que nós temos nos levantado como solução no meio do caos? Ou será que nós estamos querendo executar vingança? Muitos de nós queremos executar vingança e chamamos isso de justiça. Justiça só Deus faz. E sabe, porque só Ele pode executar justiça e juízo, porque Ele é que conhece a plenitude. Você escuta a minha história aqui, eu posso abrir o meu coração para você, mas só Deus conhece profundamente tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu posso ter, tudo aquilo que eu não posso ter. Porque só Ele tem a visão completa da minha vida, desde que eu saí do ventre da minha mãe, até o meu último dia, que já está nas mãos dEle. Só Ele sabe das dores, dos conflitos internos. Ele sabe de coisas que eu não sei a respeito de mim mesma, que eu ainda não descobri a respeito do meu próprio coração. Por isso, só Ele pode designar, desenhar e estabelecer justiça na minha vida. Ele, um Pai amoroso que é, certamente não me dará uma cobra no lugar de peixe, ou pedras no lugar de pães. E eu posso confiar nesse amor, e confiar que mesmo se eu for levada cativa, numa situação, Ele estará comigo todos os dias, até a consumação do século. E Ele quer me usar dentro dessa situação. Então não se deixe aprisionar novamente. Às vezes a gente recebe a liberdade de Deus, é decretada a liberdade de Deus sobre nós, pelo relacionamento, pelo sangue de Jesus, e nós começamos a caminhar em aparente liberdade, mas aí vem uma circunstância contrária àquilo que você esperava, vem um abatimento, vem um filho desviado, vem o desemprego, o diagnóstico do câncer, e você novamente se aprisiona na dúvida, na incerteza, no medo, na raiva. Lá na instância, em Belo Horizonte, onde a pastora Zenete cuida, Instância Paraíso, é um lugar de restauração de pessoas e tudo, de líderes principalmente. Tinha um pato lá dentro do galinheiro. Os patos, as galinhas, ficava todo mundo dentro do galinheiro, um galinheiro enorme. E determinado período do dia, abre, não sei se ainda é assim, mas naquele período era, abria a porta do galinheiro e a bicharada saía. Ficava livre, leve e solta pela estância. Só que tinha um pato que não saía. Ele saía junto com a galera, quando ele percebia que estava fora do galinheiro, ele voltava para dentro do galinheiro. Aí o povo vinha e tirava o pato, tipo, né, vai para um lugar mais espaçoso. Vai. Olha, todo mundo feliz aí, ciscando, comendo, se divertindo, vai. E ele olhava para aquilo tudo e voltava para dentro. Não interessa quantas vezes você colocasse o pato para fora do galinheiro, ele sempre voltava. Ele não usufruía da liberdade. E aí a pastora Zenete começou a ficar intrigada com aquele pato. E começou assim, o que o senhor quer me ensinar através desse pato? E o senhor falou com ela, muitos dos meus filhos são assim. Eu já abri. Eu já libertei das cadeias, eu já libertei do pecado, eu já libertei das amarras emocionais, eu já fiz uma obra de redenção, eu já contei para eles quem eles são em mim, mas eles preferem o conforto do galinheiro, o seguro. Muita gente se apega às feridas, né, gente? Deus te libertou, te deu uma perspectiva, te deu um novo olhar, falou, vai, alarga as tendas, estica as cordas, finca as estacas, e você, ai, mas todo mundo presta atenção em mim, igual a Silvia, eu quero ser doente. Né? Eu quero que o meu casamento continue com problema, porque aí todo mundo vai lembrar de mim, vai pensar em mim, vai orar por mim. Carência é uma grande prisão. Quando nós somos supridas no amor de Deus,
totalmente, a gente entende quem a gente é em Cristo, a nossa identidade é curada nele, você não precisa desse mimimi, desse lenga-lenga, do povo te babando não, gente. E eu vou te falar uma coisa, enche a paciência. Você investe na pessoa, investe na pessoa, investe na pessoa, ora pela pessoa, e a pessoa, oh vida, oh céus, oh azar. Seja livre. Livre para correr, livre para dançar. É a parte que eu mais gosto. Livre para viver por ti. Eu sou livre. Caminhe na liberdade que o Senhor conquistou para você. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Aqui no texto ele está se referindo à questão da circuncisão, dos preceitos do judaísmo, mas isso cabe perfeitamente a quanta coisa a gente coloca sobre nós como jugo hoje em dia. O Senhor te libertou, vive na liberdade. Você não é prisioneira do medo, você não é prisioneira da insegurança, você não é prisioneira de um relacionamento sanguessuga. Moça solteira, minha palavra é para você. Em nome de Jesus, não pense você que o ogro vai virar príncipe depois do casamento. Se o cara é abusivo no namoro, ele vai ser 10 vezes mais abusivo no casamento. E eis que te digo, filha, abre o olho. Porque depois que você casar, eu vou dizer, filha, fecha o olho. Então, se você está num relacionamento abusivo, se o cara tem índole violenta, sai fora. Se ele acha que prova de amor é te levar para a cama, sai fora. O homem de Deus para você vai respeitar os seus limites, vai te cuidar, vai te proteger, vai te honrar e vai honrar seu pai e a sua mãe. Se liga. Agora, gente, existem as cadeias. Agora vai para 1 Pedro, capítulo 2, eu já estou terminando. 1 Pedro, capítulo 2. Vocês são fofinhas demais. Mas, enfim, tem cadeias que, como essa menina, ela estava lá na casa dela, gente. Veio um exército inimigo, saqueou a casa dela, pegou ela prisioneira e levou ela para outra terra. Tem cadeias que elas vêm, prisões que vêm sobre nós não planejamos. Circunstâncias que tentam nos aprisionar, que nós não podemos controlar. Você não pode controlar uma doença. Quer dizer, Elaine pode te ajudar bastante. Né? Elaine pode te ajudar bastante. Tem coisas que você pode tomar decisões hoje para evitar. Mas mesmo, existem pessoas que com todos os seus cuidados, tendo uma boa saúde, cuidando da alimentação, cuidando de fazer atividade física, de vez em quando vem uns diagnósticos surpreendentes aí. Você não pode se deixar aprisionar por isso, pela tristeza, mas são coisas que você não planeja. São coisas que te abatem. Não é assim? Perder alguém, enfim, várias circunstâncias, o desemprego. Tem coisas que você vai reagir a elas. Mas tem coisas, gente, são cadeias que a gente vai buscar com a nossa própria mão. É igual o pato lá. Entendeu? Sai da gaiola. Não, volto para a gaiola. 1 Pedro capítulo 2 diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então presta atenção o que Pedro está dizendo. Livrem-se. É vocês que têm que se livrar. O Senhor já fez. O Senhor já pagou o preço. O Senhor já abriu a gaiola. Já abriu o galinheiro. Você tem que tomar a decisão de se livrar.
E aqui ele cita algumas coisas. Livrem-se da maldade. Ô, gente, a maldade é uma coisa que sempre ronda o nosso coração. Sempre ronda. Não fica falando que você é boazinha, não, porque a gente não é boazinha, não, gente. A gente não é boazinha, não. Alguém pisou no seu calo, você fica, me aguarde. Tem gente que literalmente, dos crentes feiticeiros, né? Tem uns crentes feiticeiros que vai, eu vou te amaldiçoar. Eu já vi crente falando isso. Eu vou te amaldiçoar. Maldade, engano. Como a gente gosta de uma mentira, né? A respeito de nós mesmos, a respeito dos outros. Hipocrisia. Ô, gente, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Hipocrisia é diferente de ser propositalmente gentil. Tem pessoas com as quais nós temos dificuldades. Por questões de temperamento, por vivência, por relacionamento complicado. Tem gente que é incompatível. A gente dá choque, né? Mas o Senhor manda a gente amar eles também. Então, nisso que entra a decisão de amar. O fulano é difícil, o fulano me enche a paciência, dá vontade de estapeá-la todinha. Mas eu não sou governado pela minha vontade. Eu sou governada pelo Espírito de Deus. Então, eu decido amar fulana. Eu vou tratá-la exatamente do jeito que eu gostaria de ser tratada, porque isso honra o nome do Senhor a quem eu carrego. Ele me mandou amar como ele me amou. Então, ele não me amou quando eu era aceita, não me amou quando eu era digna de amor, ainda não sou, não me amou por causa das minhas boas obras, não me amou porque eu já tinha entendido, compreendido o seu amor e o seu sacrifício. Ele me amou primeiro. Então, é dessa maneira que eu vou amar em obediência, lembrando que a gente falou ontem. E aí, você vai para essa pessoa e trata essa pessoa com gentileza. Aí quem sabe tudo que ela te faz, fala assim, isso é hipocrisia, né? Fala sério. A pessoa fala mal de você, põe seu nome lá no Fuxico Gospel. Fala isso, fala aquilo. Fala mal de todo mundo. Já te encheu a paciência, já viu ser brava com ela. E agora vem, a paz do Senhor, Deus te abençoe, abracinho e beijinho. Isso é hipocrisia? Não, isso não é hipocrisia, não. Isso é ser intencionalmente gentil. É dizer para a sua carne, você não me prende. É dizer para os seus sentimentos, eu não sou governada por você. Eu não sou governada pela ira, pela indisposição, pela preguiça de me relacionar com outra pessoa. Eu me revisto de Cristo e eu escolho deixar essa cadeia para trás. Você já não me pega mais e não, Satanás. Eu escolho, igual a Silvia escolheu. Ela queria estapear o marido dela, foi lá, tascou o beijo nele. Não quebrou? Quer dizer, detonou, frustrou o inferno, frustrou o diabo. Então, frustre o diabo, em nome de Jesus. Hipocrisia, sabe? Seja intencionalmente gentil. Se você não consegue ser intencionalmente gentil, porque hipocrisia é o seguinte, quando você fala uma coisa na frente da pessoa, e quando você vira as costas, não vem chamar de intencionalmente gentil, você fala assim, ô Mônica, Deus abençoe o seu dia, viu? Que o Senhor te abençoe, que fale com você nesse cura, tá tudo de bom para você. Quando você vira, você chega, ai, que pessoa insuportável. Isso é hipocrisia. Sustente a sua intenção pelas costas da pessoa. Isso é ser intencionalmente gentil. Eu não vou falar mal dela, porque eu não quero que ninguém fale mal de mim. Isso é ser intencionalmente gentil. Se você é uma coisa na frente e outra coisa pelas costas, isso é hipocrisia. Entenderam a diferença? Livrem-se da prisão da hipocrisia. E aqui também o apóstolo Pedro está falando da inveja. Gente, eu fui uma pessoa muito invejosa, muito. E por que eu fui muito invejosa? Porque eu não era grata. Antídoto contra a inveja é gratidão. Quando você começa a perceber como Deus cuida de você, as riquezas, os presentes que Deus manda para você no dia a dia, coisas que às vezes a gente não dá valor, água do chuveiro, toalha felpuda,
Eu sempre digo isso. Já enxugou com uma toalha que não enxuga, gente? Quando eu entro num hotel, ele pode ser o hotel mais simples. Eu viajo muito, fico em tudo quanto é tipo de hotel, tudo quanto é tipo de hospedagem. A gente prefere ficar em hotel, mesmo que seja uma pensãozinha simples. Porque quando a gente vai para casa dos irmãos, os irmãos sugam a gente canudinho. Aí chega na hora da administração, a gente tá assim. O cérebro parecendo uma uva passa, né? Então a gente gosta de ficar no hotel para não sabotar o cumprimento da nossa missão principal, né? Fora outras experiências cabeludas que a gente já teve. Manifestação de demônio, etc. e tal. Então assim, né? Foca na missão. Não, irmão, põe a gente numa pensãozinha, não tem problema. Agora, se tem uma toalha que enxuga, um lençol limpinho e um chuveiro quente, é o ápice do luxo. Apóstolo Paulo não teve isso. Vou exigir o quê? Apóstolo Paulo era preso, náufrago, né? Essas coisas, né, gente? Então, ó, eu já estou na vantagem, vou de avião, olha que benção. Tem que andar de joelho pro resto da minha vida, né? Já sou devedora do Senhor pro resto da minha vida. Mas eu não sabia ser grata por essas coisas. Ser grata pela toalha que enxuga, ser grata pelo chuveiro quente, ser grata pelo prato de comida. Que seja arroz com feijão, gente, que é comida mais gostosa no mundo do que arroz com feijão. Gente, é bom demais com ovo. Pimentinha, tomate. Preciso de mais nada não, gente. A minha maior dificuldade quando eu saio do Brasil é a saudade do arroz com feijão. Que comida maravilhosa essa nossa comidinha de todo dia, né? Que coisa boa sentir os sabores das coisas. Que coisa boa é poder abraçar um filho, cheirar ele, tá vivo, tá ali, ó. Que presente. Beijar de língua o marido que você ama. Se você perdeu essa alegria, pede a Deus para restituir. É muito bom. E as grandes alegrias, elas estão nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Esse dia aí, semana passada, que a gente assistiu Netflix, fomos pro Netflix, não tinha dinheiro para sair, vamos fazer o quê? Vamos assistir Netflix. Estamos economizando para as férias, então, corta tudo que eu ter gasto. Vamos assistir Netflix. Fomos assistir Netflix, compramos uma pipoca, pipoquinha, família, todo mundo junto. Filminho gostoso, sem pornografia, sem apelação. Que delícia! Eu acabei a noite, ai, que coisa mais gostosa na vida. E lá fora chovendo. Quando eu comecei a ver essas joias do dia a dia, eu senti inveja de quê, gente? E eu comecei a expressar minha gratidão, a derramar o meu coração grato ao Senhor. Eu fui curada da inveja. Tem jeito. Comece a agradecer a Deus por aquilo que você tem e para de olhar aquilo que o outro tem. E seja grata, porque você vai ser curada da inveja. Livre-se dessa prisão em nome de Jesus. Amém? E toda espécie de maledicência. Essa semana um amigo meu me ligou e ele é muito brincalhão. E ele falou comigo assim... E aí ele começou o telefonema assim, gente. E aí, rainha do funk? Eu falei assim, como? E o número estava desconhecido. Eu acho que você ligou para a pessoa errada. Ele falou assim, não liguei não, aqui é seu tio. E aí eu falei assim, tio? E eu não sei se vocês conhecem, que é um querido lá de Belo Horizonte, tio Uli. Trabalha para criança, tio Uli. Tio Uli é muito brincalhão, muito brincalhão. E ele tem intimidade comigo para brincar desse jeito, claro. Ele disse, aqui quem está falando é seu tio. E eu sabia que não era a voz de nenhum dos meus tios. Eu fiz, que tio? Ele, tio Uli! Aí começou a rir. Aí ele virou para mim e ele sabe muito que eu bato muito nessa questão da maledicência, Lachon Hará, que a gente tem que combater isso em nós. Ele falou assim, e aí, alguma fofoca, algum bafo, maledicência? E eu já comecei a rir. Não, nada de bafo, nada de maledicência, nada de fofoca. Gente, tem gente que ama a fofoca. Ama a fofoca. Você ficou sabendo, a pessoa, o quê? O quê? Livre-se dessa cadeia. Porque tem coisas que não vão romper na sua vida. Gente, a sua vida fica igual água parada.
Não rompe na sua vida enquanto você cultivar a prisão da maldade, enquanto você se colocar debaixo do jugo de escravidão da inveja, enquanto você permanecer debaixo da opressão, da maledicência. É uma maneira do diabo te manter aprisionado dentro do galinheiro com a porta aberta. Livrem-se. Livrem-se. Pedro está falando, livrem-se. Vocês é que vão ter que fazer essa escolha. Vocês é que vão ter que deixar para trás. Vocês é que vão ter que escolher caminhar em direção à porta do galinheiro, para andar em liberdade. E nesse mesmo texto, no verso 15, pois é da vontade de Deus, 1 Pedro 2,15, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, a todos. Fala, todos. Todos. Mesmo a pessoa que aparentemente não é digna do seu respeito. Tratem a todos com o devido respeito. Ou seja, da maneira que você gosta de ser respeitado, respeite. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Você recebeu coisas maravilhosas aqui nesses dias. Deus te confrontou, Deus te convidou, Deus te despertou. E eu quero terminar com essa palavra do apóstolo Paulo: não se submetam novamente a jugo de escravidão. Deus tem quebrado as cadeias nesses dias. Deus tem entregado chaves nas suas mãos. A chave do relacionamento, a chave da obediência, a chave de como vencer as suas batalhas, a chave de como frustrar Satanás, a chave de permanecer, não retroceder. Deus te entregou chaves, e chaves abrem, chaves destrancam, chaves inauguram um novo espaço para você habitar. Então não se coloque novamente debaixo do jugo de escravidão. A chave é para abrir, não é para trancar. A chave que Deus te dá é para inaugurar o novo, é para te fazer avançar, é para libertar, é para quebrar cadeias, e não para você se trancafiar. Deus já te libertou, mas existem coisas que você precisa tomar a decisão